Bem-vindo, obrigado por acompanhar o tutorial. Nele eu vou apresentar aqui um exercício baseado nesse exercício que está disponível aqui no canal do YouTube chamado SVM6. Aqui o autor ele faz um exercício prático de como é que a gente pode usar o texto incrustado na superfície de um objeto esférico. Ele tem aqui o tutorial baseado nas duas versões, tanto para o 280 como o 279. Se vocês quiserem ter acesso aqui ao site oficial, eu vou deixar a descrição aí embaixo para que vocês possam utilizar os recursos a partir do autor oficial. Então vamos ver como é que a gente faz um efeito simples como esse. Então entrando aqui no modo que é o nosso modo do Blender 280, a versão experimental, eu vou inicialmente mudar nossa visão para cima, selecionar o objeto cúbico, usar a tecla X ou a tecla Delete e vou deletá-lo aqui da face. Para adicionar um texto, eu vou usar o Shift A e adicionar um objeto texto. Vamos utilizar a tecla Tab para entrar no modo de edição e vamos apagar com a borracha do teclado, que é o Backspace, a palavra e vamos digitar aqui texto incrustado numa esfera. Texto feito, vamos voltar para o Object Mode clicando Tab. Vamos rotacionar esse texto pelo eixo X, para a gente vê-lo por cima. Então vamos usar RX90. A gente não tem condições de vê-lo, já que ele está voltado à nossa direção e ele é um objeto texto bem fino. Vamos usar aqui o nosso cursor no gizmo, que é essa bússola orientadora colorida, e vamos trazer o nosso texto para essa condição visual. Vamos entrar aqui nas configurações do texto, clicando no ícone A que representa, vamos rolar e vamos buscar essa opção geometria. Aqui em geometria nós vamos mudar o valor do extrude para 0.16 Enter. Aqui em bevel, que é a chanfrura, nós vamos usar a resolução com o valor 10. Com o texto feito, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, voltar nossa vista para o modo superior, clicando aqui na coordenada Z no gizmo e vamos adicionar com Shift A, dessa vez, um objeto curve, que é um objeto de curva, do tipo círculo, que é o Bezier círculo. Vamos dar um S de escala para poder aumentá-lo e nós vamos selecionar o texto e aplicar nele um modificador do tipo curve. Esse modificador vai permitir que a gente selecione uma curva para poder fazer o efeito de curva do texto. Então, vamos buscar aqui o ponto alvo, clicando em Object, Bezier círculo. Eu vou dar agora o giro orbital, encostando o cursor no gizmo, vou aproximar, e aqui vocês vão ver que o nosso texto ele tem uma curvatura, tendo como base o Bezier que nós criamos. Para eu poder aproximar mais esse texto, eu vou ter que selecionar o objeto Bezier círculo, vou usar a tecla de escala S e diminuir um pouco para fazer com que o texto fique mais próximo. E temos o texto aqui que nós utilizaremos para o efeito. Nesse caso, pessoal, aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos transformar esse texto em um objeto de malha para fazer o efeito desejado. Mas antes, nós vamos precisar mudar a forma com que o texto está se apresentando aqui no efeito. Veja que ele está sendo apresentado de forma inversa. Basta selecionarmos, clicarmos aqui em Scale, veja que surge as setinhas do Scale, vamos clicar de leve aqui com o botão esquerdo, uma setinha dessa quadrada, largar, e aqui em Resize nós vamos abrir a caixa de configurações e no valor de escala, na coordenada X, em vez de 1, nós vamos botar um sinal menos na frente para ficar menos 1. Com isso, a gente inverte e já modifica a posição visual do texto. E nós temos agora como selecionar o texto e virmos aqui na Object, usarmos a opção Convert, Mesh from Curve, ou podemos também, com o botão direito, selecionar e usarmos a opção chamada Convert to Mesh. Com isso, notem que o texto deixa de ser texto e passa a ser um objeto do tipo malha. E vamos selecionar agora, então, o objeto Bezier círculo, já que não iremos precisar para mais nada, usar a tecla X ou Delete para apagá-lo. Temos o nosso texto que fará o efeito de incrustação na superfície. Então vamos olhar o objeto por cima e aqui onde eu tenho o cursor, nós vamos utilizar o atalho Shift A para adicionar dessa vez uma mesh do tipo UV Sphere, que é uma esfera UV. É uma malha
do qual vai aparecer as suas configurações. E aqui em segmentos, nós vamos colocar o valor em 100. E em rings, que são os anéis, vamos deixar também o valor em 100. Com isso a gente dá uma resolução interessante aqui na esfera. Eu só queria alertar vocês que quem tiver aí uma máquina com pouco processamento, talvez pese um pouco essa configuração aqui da malha, tá? Então vamos com a esfera selecionada, voltar ao Select Box e vamos usar a tecla de atalho S para fazer com que a nossa esfera consiga comer um pouquinho desse texto aqui. Colocando nessa posição, vamos encostar o cursor no gizmo, dar uma rotatividade. Vejam que se aproximarmos, a esfera ela está trazendo uma superfície áspera, porque eu não alisei. Eu preciso usar aqui a tecla do botão direito do mouse com a esfera selecionada e usar a opção Shade Smooth. Eu aliso a superfície da esfera. Vamos então aplicar o nosso efeito. Para isso é necessário que eu ative aqui um Add-on, que é um complemento, que vai permitir eu fazer a operação Boolean de forma simples e prática. Nós temos aqui no próprio Blender já iniciável um modificador chamado Boolean, mas esse add-on aqui ele faz o efeito de uma forma mais eficiente. Antes de nós ativarmos, nós vamos só melhorar a posição do texto em relação à esfera. Então nós vamos olhar esse texto por uma posição de frente e vamos usar a ferramenta de seleção para selecionar o texto. E com ele selecionado, vamos usar a setinha, que é o Move, trazê-lo para que ele fique aqui dividindo o meio pela coordenada X, para ficar mais no meio. Tá? E voltando à nossa visão, à perspectiva, nós vamos agora ativar o nosso add-on. Então precisamos entrar aqui em Edit, Preference, abrimos as preferências e vamos clicar em Add-ons. Para ativar, nós vamos clicar na lupinha e escrever em inglês a palavra Bool. Note que já traz para a gente aqui o add-on que nós precisamos. É um add-on de objeto do tipo Bool Tool. Para nós usarmos sempre, basta selecioná-lo, clicar em Save Preference. Se quisermos usar só uma vez, com ele selecionado, é só clicar aqui. E esse add-on, se vocês abrirem a barra oculta que fica aqui na esquerda da 3D View, que é chamada barra N, vocês podem usar a tecla N ou clicar aqui nessa setinha. Vocês vão ver que existe aqui uma guia referente a esse add-on. Então, clicando nela, nós temos aqui as opções do add-on, certo? Então, para poder aplicar o add-on, eu vou fazer o seguinte, eu preciso selecionar inicialmente o texto, mantendo a tecla Shift pressionada, eu vou com o botão esquerdo selecionar a esfera. Os dois estão selecionados, então eu vou vir aqui no add-on, clicar em diferença. Notem que eu consigo dar um efeito aqui, ó, de incrustação daquele texto no objeto esférico. Próximo passo vai ser nós entrarmos no modo Edit Mode. Observe que o recurso mantém o texto aqui ativo. Vamos dar para esse texto um material. Então vamos vir aqui em material, clicar em mais e clicando em New, vamos dar para ele uma cor branca e vamos clicar em Assign. E aqui eu consigo dar para o objeto como um todo uma cor branca. Eu vou então criar um segundo material, clicando em mais. Vamos dar um New, e para esse material nós vamos usar uma cor aqui que facilite a nossa visualização. Vai ser uma cor verde. Só que nós queremos dar essa cor verde aqui para o objeto que está selecionado, que é o texto. Então eu preciso vir aqui em Assign e clicar, e essa cor já foi aplicada a esse texto selecionado. Para eu poder enxergá-lo, é necessário que eu saia da visão sólida e entre no modo Lock Dev ou modo renderizado. Se nós formos olhar agora pelo modo Object Mode, note que eu tenho um texto aqui, ó, incrustado de forma simples e prática junto à superfície da esfera. Mas não está tão adequado quanto nós precisaríamos. Então, voltando ao modo Edit Mode, vamos fazer o seguinte, com o texto ainda selecionado, nós vamos usar a opção com o botão direito, que vai nos permitir remover as vértices dobradas com essa transformação do texto. Nota que eu clicando aqui vão surgir vértices que foram utilizadas para o efeito. E vamos agora, dessa vez, usar aqui a opção Select, e nessa opção Select Loops, nós vamos mudar aqui para o Boundary Loop. Isso vai permitir, pessoal, que a gente selecione somente o loop de edges ou vértices que estão aqui na parte externa do texto.
para melhorar essa condição de vista, nós vamos usar em Edge essa opção denominada Edge Slide. E vamos voltar aqui para Object Mode. Nós temos uma certa melhora aqui no texto, porém nós vamos precisar agora utilizar um outro artifício aqui, usando um modificador do tipo Edge Split, que eu consigo melhorar mais ainda a aparência do texto. Entrando no modo Edit Mode, já que eu estou utilizando para a nossa superfície toda uma cor branca, nós podemos selecionar essa cor branca, podemos dar a ele uma cor chegada ao marrom. E nas configurações aqui do shader que foi aplicado à superfície, que é o shader do tipo Principal BSDF, nós vamos rolar a barra de rolagem e vamos diminuir a rugosidade e vamos aumentar essa condição metálica aqui. Se vocês voltarem agora o modo para a Object Mode, observe que eu tenho um efeito aqui bem legal, ó, que eu criei, tá vendo? Do texto incrustado aqui na esfera. Para melhorar mais ainda o efeito, vamos utilizar o nosso modo de visualização pelo modo renderizado. Eu estou utilizando aqui o renderizador que é a engenharia chamada Cycles. Eu vou mudar para a engenharia do tipo Eevee, que é o que nos interessa aqui, tá certo? Então, vendo o objeto pelo Eevee, nós vamos precisar criar uma cor de ambiente para dar o efeito desejado. E essa cor de ambiente a gente consegue clicando no ícone Word. Eu estou utilizando aqui em cola uma cor cinza de fundo, eu não quero isso, eu quero o quê? Uma imagem de alta resolução para me dar o efeito de refletividade. Então eu vou clicar aqui nesse botão, e entre as opções que eu tenho essa aqui chamada Environment Texture. Eu vou selecioná-la e eu vou precisar agora de uma imagem de fundo, que tem que ser uma imagem do tipo HDRI, que vocês podem baixar gratuitamente na internet. Eu baixei algumas, eu vou selecioná-las. E entre elas eu tenho algumas aqui disponíveis. Vou usar, por exemplo, essa daqui, Open Image. Veja que eu tenho o efeito da refletividade desse ambiente sobre a esfera. Mas, Luciano, eu não quero essa refletividade aqui da imagem HDRI aparecendo no fundo. Então, para poder tirar isso, eu vou vir aqui nas configurações do Word, na opção Strength, vou clicar no botãozinho e vou mudar aqui para a opção chamada Ray Depth, que é a profundidade de raio. Clicando nela, eu consigo dar ao fundo do meu cenário uma cor escura, sem aparecer a imagem HDRI. Nós vamos vir na linha de animação, vamos selecionar o nosso objeto esférico, vamos dar um RZ para rotacioná-lo até o ponto inicial, que é o texto, e com isso feito, nós vamos usar esse ponto aqui de rotação no frame 1, selecionado, a tecla que vai inserir uma chave de animação do tipo Lock Hot Scale. Vamos selecionar essa opção. Criada a primeira chave, nós vamos agora selecionar o último frame aqui, com o botão direito do mouse, e com ele selecionado nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rotação do texto, dando uma volta completa, usando RZ, vamos botar no sentido de leitura. Vamos movimentar o mouse aqui de forma circular para chegar novamente na opção inicial chamada Texto. Clicar o botão esquerdo e aqui vamos ativar a segunda chave de animação, tecla I, Lock Hot Scale. Pronto, vocês vão ver algo parecido com isso. O texto se movimentando, a nossa esfera, e temos uma animação simples e prática aqui do objeto. Para gravar a nossa animação de vida, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fechar essa janela com a tecla N e vamos voltar a nossa atenção para o ícone Render, que é o ícone em forma de uma TV. Vocês podem selecionar aqui qual a qualidade de amostragem que vocês querem aplicar na renderização do efeito. Eu vou mantê-lo aqui em 30, porque quanto maior esse valor, mais pesado fica o processamento da renderização. E aqui, na opção em forma de uma figura, que é a opção Alt Party, que tem a figura de uma impressora, nós vamos mudar a nossa resolução clicando aqui. Eu vou usar aqui, nesse caso, o padrão HDTV 720. Vou clicar fora, veja que eu consigo botar esse padrão. E para diminuir um pouco a tela
de apresentação da gravação, em vez de 100%, eu vou usar 50%. A gente consegue botar a nossa tela pela metade, fica mais rápido, tá? Aqui em Alt Party, eu vou definir nesse campo o nome do arquivo, vou botar esfera, texto, e vou selecionar a pasta onde eu quero salvar aí o nosso objeto e vou dar o Accept. Vou vir agora nessa caixa de File Format, selecionar, e para fazer com que seja salvo um vídeo de animação, eu tenho que vir nessa coluna aqui, onde eu tenho as opções de salvar vídeos. Então vou usar essa opção AVI JPEG. Com ela selecionado, eu vou usar Color clicando em RGB e Quality vou usar 100%. Então eu vou vir aqui em Render e vou clicar nessa opção chamada Render Animation. Eu posso usar também o atalho Ctrl mais a tecla de função F12. Ctrl F12, eu começo a gerar a animação de vídeo do nosso objeto esférico a partir do ângulo em que a câmera está visualizando aí o objeto. Vamos deixar chegar aqui no último frame, já que ele está fazendo quadro a quadro, ele demora um pouquinho, e aí eu retorno para concluir o nosso tutorial. Bem, pessoal, observe que já estamos chegando aqui na finalização, finalizado, vamos fechar. Se vocês quiserem ver aí como é que ficou o vídeo da animação, vocês podem vir em Render, clicar em View Animation ou podem usar Ctrl F11 e a gente vai ter aí a apresentação do vídeo, do efeito. Vocês vão poder notar aqui o efeito produzido a partir desse exercício que foi explicado aí pelo canal SVM. Bem interessante, né? Eu vou fechar aqui. Aqui vocês podem diversificar a cor do material, a cor do texto, vocês podem jogar outras variáveis aqui no ambiente para criar efeitos distintos. Bom proveito aí do tutorial e da dica. Só não deixe de dar uma chegadinha lá no canal do autor oficial SVM6 Planet 3D. Vocês vão ter outras surpresas bem interessantes de exercícios sobre o Blender 3D. Até o próximo tutorial, forte abraço!